Olá, queridos irmãos, serenidade e luz a nos envolver. Estamos de volta para continuar o estudo do livro Consolador. Esta obra tão especial e fecunda, elaborada no formato de questionário. E o mais inusitado é que as respostas vêm do plano espiritual, na fala do venerando benfeitor Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão querido Chico Xavier. Estamos já na reta final desse estudo, abordando os últimos temas. E em poucas semanas, se Deus assim permitir, concluiremos. Mas desde já, somos eternamente agradecidos a essa dupla de abnegados obreiros do Senhor. Daremos continuidade hoje ao tema Espiritismo, especificamente falando de prática, e para melhor absorção do material que estudaremos, rogamos o auxílio dos benfeitores espirituais nesse processo de entendimento. Que o olhar do Mestre Divino, direcionado a nós, promova essa sintonia com o plano maior. E a primeira questão de hoje é a de número 379. Como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? E a resposta do benfeitor: os espíritos que se revelam por meio das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médios, com tarefa especializada, podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscrevam. Nas manifestações de toda natureza, porém, o crente ou estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Primeiro, Emmanuel fala da importância da observação da ideia que é transmitida numa manifestação mediúnica, porque pela sua essência já poderemos deduzir sua origem, se vem de espíritos equilibrados, esclarecidos, evoluídos, ou de irmãos ignorantes, maliciosos ou temporariamente maus. Mas, sem dúvida, identificar as entidades que se comunicam não é uma tarefa simples e fácil. O próprio codificador Allan Kardec assevera que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas. Ele dedicou todo um capítulo no Livro dos Médiuns a esse tema, Identidades dos Espíritos. É o capítulo 24 da segunda parte do livro. Inclusive, ele esclarece
porque quanto mais evoluído o espírito, mais se apagam os distintivos de sua personalidade. E o que deve nos interessar não é a pessoa, mas o seu ensinamento. Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, também dedica o capítulo 10º a esse tema, de uma forma de fácil entendimento, e que nós indicamos a leitura para aqueles que querem ter uma maior compreensão. E ela também nos alerta: a melhor maneira e mais segura de se identificar à categoria do espírito comunicante é analisar a sua linguagem, o seu discurso, as ideias que expende. A literatura espírita nesse tema, ela é muito vasta. Trouxemos ainda Martins Peralva, na sua obra Mediunidade e Evolução. O capítulo é o 22. Ele também dedica ao mesmo tema. Dele nós coletamos: atitude e linguagem, pois, definem o espírito. O espírito avançado em progresso evidenciará a moral superior, sentido construtivo, coerência e bom senso, compreensão e bondade, simplicidade e concisão nos conceitos emitidos, oralmente ou por escrito. O espírito retardado na caminhada formulará conceitos inaceitáveis, destruirá ao invés de construir, revelará falta de lógica e de coerência, será frequentemente intolerante, ameaçador, arrogante ou dissimuladamente humilde. E mais adiante ele continua: não é fácil a identificação das entidades, dado que podem elas disfarçar ou ocultar sentimentos e alterar a forma de apresentação sob o ponto de vista anatômico. O estudo e a experiência, sobretudo a pureza das reuniões de intercâmbio, inspiradas pelo desejo de servir em nome do Divino Mestre, colaboram valiosamente no sentido de reduzirem-se as possibilidades de engano na identificação. Questão 380. É justo que o espírita, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões medianímicas? Responde o mentor: o espírita sincero deve buscar o conforto moral, em tais casos, na própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Além de não conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe no assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espírita cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Meus amigos, Emmanuel, na sua capacidade de síntese, nessa resposta, consegue trazer muitos elementos inerentes a essa experiência. O conforto moral através da fé,
a condição no plano espiritual daquele que partiu, o mérito dos envolvidos, a regência de uma providência maior, a utilidade da concessão e até a qualidade dos sentimentos que abrigamos. O espírito Camilo, no item 69 do livro Estudando a Mediunidade, psicografia de Raul Teixeira, discorre amplamente sobre esse tema. E além dos elementos elencados por Emmanuel, ele adiciona a habilidade do médium e sua afinidade com o espírito comunicante. É um material também muito rico e que nós recomendamos a leitura. Dele coletamos o seguinte parágrafo: muitas pessoas que adorariam transmitir mensagens consoladoras a familiares sofridos de desencarnados, valendo-se da mediunidade, correndo riscos dos desmentidos, bem poderiam consolar, socorrer a tantas famílias com as lúcidas lições da doutrina espírita, permitindo-se raciocinar com os enlutados parentes, levando-os não a obter mensagens de conteúdo particular, mas a captar a boa nova da informação doutrinária, cheia de lógica, plena de bom senso, facultando que a parentela dos desencarnados passe a enxugar as suas lágrimas de dor e de saudade, como amparo prestado a outros em similares ou mais intensos estados de sofrimento que os seus próprios. Questão 381. Muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão, de algum modo, abandonados de seus guias espirituais? Responde o mentor: a proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras. Mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não é vítima dessas energias perversoras, que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Emmanuel lembra-nos que a providência divina se estende a todos nós, mas é necessário que estejamos atentos aos sentimentos que abrigamos, o que atraímos com as nossas emanações. Como bem disse ele, às vezes sentimentos inferiores que carregamos são mais nocivos que a influência de um desencarnado. E mesmo na obsessão promovida por um desencarnado, lembramos
que ela só se consolida por encontrar ressonância em nós. Kardec, no item 81 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, elucida que, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Essa questão de número 381 encerra o conteúdo classificado por Emmanuel como inerente ao Espiritismo. Relembrando que estamos explorando o aspecto religião, o último aspecto abordado no Consolador. E o material inerente à religião foi pelo benfeitor distribuído em 5 temas: Velho Testamento, Evangelho, Amor, Espiritismo e Mediunidade. Estudaremos a partir de então Mediunidade, que explorará desenvolvimento, preparação e apostolado. Questão 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? Responde Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. No livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 2, encontramos que a mediunidade é a faculdade humana, natural, que possibilita ao indivíduo o intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicação entre os 2 planos da vida. É a faculdade dos médiuns, sendo extremamente bela e enriquecedora quando exercida para fins nobres e elevados. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18, encontraremos Pedro trazendo a fala do profeta Joel. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Comentando essa passagem, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, explana: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um
pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Emmanuel, no capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, narra que no dia de Pentecostes estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge do espiritismo cristão, com a alma imortal do cristianismo redivivo. Questão 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Responde Emmanuel. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam os sacrifícios e se constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia, prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Buscando Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 159, encontraremos: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Assim como o benfeitor fala da expansão dos sentidos, inerente ao homem do futuro, nos fala Leon Denis no livro No Invisível,
no capítulo 4. Nosso conhecimento do universo se restringe ou se alarga segundo o número e a sutileza dos nossos sentidos. Nosso organismo atual não nos permite abarcar senão um círculo muito limitado do império das coisas. A maior parte das formas da vida nos escapa. Mas se um novo sentido vier a ser acrescentado aos nossos sentidos, logo o invisível se revela. O vazio se povoa. A morna insensibilidade se anima. E mais adiante, ele complementa que o sexto sentido, que constitui atributo da alma, a própria profundeza de sua natureza, encontra-se fora do alcance dos sentidos materiais, dos quais ele absolutamente difere. Esse sentido, o mais belo de todos, a ciência o desconheceu até aqui. E é por isso que ela permaneceu na ignorância de tudo que toca o mundo invisível. As regras que ela aplica ao mundo físico serão sempre insuficientes quando se quiser estendê-la ao mundo dos espíritos. Para penetrar neste, é preciso, antes de tudo, compreender que nós próprios somos espíritos e que não podemos entrar em relação com o universo espiritual senão através dos sentidos do espírito. Questão 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? E a resposta do benfeitor: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 171, defendendo também o desenvolvimento espontâneo da mediunidade, assevera que quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Entendendo que somos seres espirituais, devemos nos esforçar no trabalho e no bem para fortalecer as potencialidades da alma, desenvolvendo naturalmente esse sentido psíquico, buscando sempre vibrar em sintonia com os seres de luz. O benfeitor, no livro de sua autoria, que tem o seu nome, Emmanuel, no capítulo 7, intitulado O Labor das Almas, no item Desenvolvimento da Intuição, assevera que cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa a sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários. O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento,
a aspiração pura e a fé inabalável. Concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Questão 385. A mulher ou o homem em particular possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Responde o benfeitor. No capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. O espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, no item 5 do livro já citado, Desafios da Mediunidade, lembrando a afirmativa de Kardec no livro dos Médiuns, explana que a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano e que, assim, não constitui privilégio exclusivo nem de pessoas, de grupos religiosos ou filosóficos, nem de povos ou países. E Leon Denis, no livro também já citado, No Invisível, no capítulo 7, fala a respeito da sensibilidade da mulher como um elemento positivo no desenvolvimento mediúnico. Vejamos um pequeno trecho. A grande sensibilidade da mulher fez dela um médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os divinos ensinamentos dos espíritos celestes. Na aplicação de suas faculdades, ela encontra alegrias profundas, uma fonte viva de consolações. E agora, amigos, encerraremos por hoje. Agradecemos sempre a toda a equipe espiritual que nos estimula na busca do conhecimento, promovedor de reflexões mais profundas a respeito de nossa existência, de nossos deveres perante a vida. Aos que nos acompanham nesse estudo, o nosso carinho e também a nossa gratidão. Paz e bem, até a próxima semana.